Bem, irmãos, nós estamos dando continuidade ao estudo dos profetas menores. Hoje nós estudaremos Malaquias. Malaquias ele foi contemporâneo de Isaías. Houve em algumas profecias de Malaquias profecias bem semelhantes à de Isaías. Até podemos lembrar quando nós lemos Isaías e lemos alguma profecia que Malaquias profetizou, nós pensamos que foi Isaías que falou. Dá até para confundir, porque é muito bem parecido, muito semelhante a algumas profecias de Malaquias e de Isaías. Eles eram contemporâneos, e o livro de Malaquias, ele se resume, as profecias de Malaquias se resumem em dois pontos principais. Primeiro, ele profetizou sobre a denúncia, denunciando o pecado do seu povo, o pecado de Israel e o pecado de Judá, o pecado do reino do norte e o pecado do reino do sul. Capítulo 1 até o capítulo 3, Miqueias ele denuncia, ele está ali expondo o pecado do povo, e já no capítulo 4 de Malaquias até o capítulo 7, Miqueias ele traz uma palavra de consolação, uma palavra restauradora. Deus ele adverte o seu povo, Deus leva o seu povo para o cativeiro. Miqueias está exortando o povo de que, se o povo não se arrepender, tanto o reino do norte será levado para Babilônia, para a Síria, e o reino do sul será levado cativo para a Babilônia. Coisa que aconteceu, mas Deus sempre prometendo livrá-los. Era necessário que o povo pagasse pelo seu povo, era necessário que o povo viesse reconhecer o seu pecado, o seu erro, mas Deus ele restaura, traz uma palavra de consolação, uma palavra de restauração ao seu povo que iria sim sofrer o cativeiro. A primeira divisão do livro, o livro mostra Israel sendo iludido pelos falsos profetas, pelos falsos governantes, mas também a promessa de que Deus levantaria um profeta verdadeiro, que levantaria um governo que não iria se corromper, que era o governo do Messias, o governo de Cristo. Então nós podemos resumir o livro de Miqueias nesses dois assuntos principais. O primeiro é a palavra de exortação, denunciadora, anunciando, apontando o pecado do povo. Podemos também ver alguma semelhança de Miqueias com Jeremias. Jeremias foi um profeta destemido, foi um profeta que profetizou muito tempo o cativeiro babilônico, porém não houve arrependimento, e cada vez mais o tempo ia passando e o povo se afundava mais no pecado, e quanto mais o povo se afastava de Deus, mais o cativeiro babilônico se aproximava. Miqueias era de Gate, uma aldeia perto de Jerusalém, e o autor do livro nos diz que nunca houve um profeta que nascesse em Jerusalém. Claro, somente o Senhor Jesus Cristo, porque esse ministério era dado ao Senhor Jesus, mas nunca houve
a não ser Jesus Cristo, um profeta que tivesse nascido em Jerusalém. Mas também Jerusalém foi uma das principais cidades onde os profetas ali atuaram, onde os profetas foram levados a Jerusalém, que vieram das aldeias, né? Aqui nos conta que Miqueias ele nasceu num vilarejo, né? Numa vila pequena, porém a atuação da sua profecia foi em Jerusalém. O principal tempo que ele passou profetizando foi em Jerusalém. E Jerusalém matava os profetas, mas não os enviava, ou seja, não nasceu, a não ser Jesus, o profeta, em Jerusalém. Eram enviados para as regiões montanhosas e das aldeias rurais. Miqueias profetizou durante o reinado de Pecaias, Peca e Oséia em Israel, e de Jotão, Acais e Ezequias em Judá. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Miqueias, ele profetizou para esses dois reinos. Houve profeta que profetizou só para um reino, mas Miqueias ele profetizou para esses dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel, que é o reino do norte e o reino do sul. Em relação a Jerusalém, o próprio Senhor Jesus ele falou de Jerusalém que matava os profetas. Jesus, numa certa ocasião, falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, ou os que lhe foram enviados. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi morto, em Jerusalém, ele foi crucificado. Então, Jerusalém ele era o local onde os profetas não eram bem vistos. Por causa de quê? Por causa dos seus líderes, por causa da liderança do governo, dos seus governantes, por causa de alguns sacerdotes iníquos, por causa de alguns profetas iníquos, aonde esses profetas eram enviados para apontar o pecado desses líderes de Israel. A sua maior obra foi realizada no reinado de Ezequias, que ficou profundamente impressionado por suas profecias. Sua profecia da destruição de Jerusalém foi um meio indireto de salvar a vida de Jeremias, quando este guardava ser executado por fazer uma predição semelhante. Vamos ler Jeremias, por favor, quem achar, leia em voz alta. Jeremias 26, de 10 a 19.
Amém. Então a profecia de Miqueias, que profetizou também contra Jerusalém, foi uma profecia que Jeremias profetizou, né? Vocês são pecadores, vocês estão distante do Senhor, o Senhor vai levar vocês para o cativeiro, e o povo ficou irado com Jeremias e prometeu matá-lo. Porém, eles vendo o que os profetas anteriormente falaram, falaram que o que Jeremias estava falando era uma confirmação do que Miqueias tinha profetizado. Então era confirmando que Jeremias não estava falando dele mesmo, mas estava confirmando que outro profeta, em nome do Senhor, tinha profetizado. Os irmãos estão entendendo? Então isso salvou, pelo menos por um momento, a vida de Jeremias, que estava marcado para morrer. É como se ele estivesse falando dele mesmo, mas eles foram olhar no registro e Miqueias tinha profetizado a mesma coisa que Jeremias profetizou, e isso serviu para ajudá-lo, pelo menos por um momento. Algum irmão tem alguma pergunta nessa primeira parte a respeito do nosso estudo? Então vamos seguir em frente. Conteúdo. Primeira parte, denúncia, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Nós não temos tempo para ler todos os capítulos. É importante que os irmãos leiam em casa. Depois de Miqueias vem Naum, Vem Naum. Então os irmãos já leiam em casa. Eu acredito que seja Naum. Veja aí, irmão, se é Naum. Naum, Então, depois de Miqueias vem Naum. Os irmãos já leem em casa o livro de Naum, para que quando nós tivermos a doutrina no sábado, os irmãos já estudaram, já leram, sobre o profeta a qual nós vamos estudar. Julgamento de Samaria devido à sua cruel disposição para a idolatria. Judá foi afetada pela sua iniquidade e foi envolvida pela sua culpa. Então, essa era a denúncia. O reino do norte, que foi para Samaria, ali nós sabemos que ali eles se idolatraram, Houve muita idolatria, porque eles eram impedidos de vir a Jerusalém, adorar em Jerusalém. Então, esse foi um dos julgamentos profetas, onde eles se afundaram na idolatria. Judá foi afetada pela sua iniquidade e foi envolvida na sua culpa. Devido à impiedade dos regentes do povo, a nação irá para o cativeiro, mas haverá uma restauração. Então, devido à impiedade, devido à rebeldia, à desobediência, não tem como o povo sofrer essa penalidade, essa correção. Quando Deus queria corrigir o seu povo, ele usava várias formas, e uma das formas de correção de Deus era entregar nas mãos dos seus inimigos. Essa é a história de Israel. Mas sempre Deus levantava um profeta, lá onde eles estavam. Deus enviava um profeta, e ali o povo se arrependia, e Deus restaurava esse povo e trazia de volta para a sua terra.
Então, mas já estava certo de que Israel e Judá sofreria o cativeiro por causa da sua rebeldia. E lá mesmo, no caso do reino do norte, do reino de Israel, lá no cativeiro, lá em Samaria, que foi levado pelos assírios, né? Israel foi levado para a Síria, né? E Judá foi levado para a Babilônia, né? Então é importante, nós estudamos aqui essa divisão do reino, aonde houve essa divisão. Quando nós lemos os reis, quando nós lemos os profetas, nós não prestamos bem atenção nisso. Uma hora o povo está na Síria, ou uma hora o povo está na Babilônia, outra hora está em outro lugar, né? Então nós devemos observar isso, esses dois cativeiros a qual o povo, tanto de Israel como de Judá, foi levado por causa da sua rebeldia. Uma repressão aos líderes do povo por sua indiferença à verdade e à justiça e por seus motivos mercenários, uma denúncia contra os agentes civis, os profetas e os sacerdotes. O profeta Miqueias estava denunciando a liderança de Israel, desses dois, desse povo de Israel, povo de Deus. Estava denunciando a indiferença deles com a verdade e com a justiça, né? E por motivos mercenários eles agiam em favor próprio, em benefício próprio. Vamos ler capítulo 3, irmãos. Vamos ler todo o capítulo 3, por favor, de Miqueias. Mas disse eu, porque agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito, a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e expulsais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não nos ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Amém. Só um momento, por favor. Vamos falar por partes para a gente entender melhor. Então Miqueias está denunciando o pecado do povo, dos chefes de Jacó, que eles aborrecem o bem, a eles pertencia saber o direito. Nós, servos do Senhor, nós somos o exemplo para os outros, né? Nós devemos praticar a justiça, nós devemos falar a verdade, nós devemos agir direito. Israel, principalmente os seus líderes, era quem deviam dar um exemplo aos outros, mas eles amavam, aborreciam o bem que era para fazer e amavam o mal. Lá no capítulo 1 de Miqueias, o profeta fala que eles, em seu leito, em sua cama, eles maquinam o mal, né? Eles ajuntam bens mal adquiridos, né? Pessoas que se aproveitam do povo, né? Come a carne, o osso, arranca a pele, ou seja, aquelas pessoas que vêm extorquir os outros, né? Tirar proveito. Então é disso que o profeta está falando. Pode continuar, irmão. Verso 5. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem mal ao povo, que mordem com os seus dentes e clamam, paz, mas contra aquele que nada nos mete na boca preparam guerra. Portanto, se vós parar a noite, para que não haja profecia, e haverá treva, para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá.
Verso 7. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles esconderão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Amém. Aqui na minha Bíblia, talvez os irmãos estejam também, está até divididos os subtópicos, né? Nessa primeira parte ele fala, exorta os líderes de Israel, as autoridades de Israel. Aqui no versículo 4, o Senhor fala que não os ouvirá. E aqui o irmão leu do 5 a 7, ele está falando dos profetas, né? Agora aos profetas. Já irmão, verso 8. Mas de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó sua transgressão e a Israel o seu pecado. Hoje agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Pode ler. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham com dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa em lugares altos do bosque. Então, a gente pode observar que o profeta está profetizando sobre os líderes civis, está profetizando sobre os falsos profetas e profetizando sobre os sacerdotes, né? Que também eram corruptos ou tinham se corrompido, e o povo se deixou levar por esses líderes, né? E não é muito diferente hoje, né? Nós olhando para o nosso contexto, né, de Brasil, o país a qual nós vivemos, hoje tudo, muita coisa funciona através do suborno, né, através da propina, e profetas que profetizam aquilo que o povo quer ouvir, se houver algum interesse da parte dele, se houver algo que vai beneficiá-lo. Então, não é muito diferente. Se nós olharmos para o nosso contexto de Brasil, se nós olharmos para a igreja hoje, né, para a igreja evangélica hoje, vamos falar do Brasil, não é muito diferente, né? As igrejas lotadas, homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, não têm compromisso com a verdade, mas sim compromisso consigo mesmo, né? O interesse deles são interesses próprios, né? Sacerdotes, líderes de igrejas recebendo suborno, se envolvendo com coisas erradas, se envolvendo com trambiques, enfim, não é muito diferente. Nós olhando para a história de Israel, tem alguma semelhança conosco hoje, tem. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala da história de Israel, né? E ele fala com um mau exemplo de Israel que ele deu, não é muito diferente do nosso contexto a qual nós vivemos hoje, né? E hoje Israel, ele é representado pela igreja. Então cabe nós refletirmos, nós que trabalhamos, que fazemos contratos, enfim, tudo isso nós devemos mostrar a justiça, a verdade, né? O desinteresse por coisas pessoais, né? Nós devemos ser neutros, nós devemos ser imparciais, mas se nós olharmos para hoje, né, irmãos, com certeza nós vamos
nós analisando, não é muito diferente de hoje. Houve, por exemplo, aqui o povo matava, né? Os líderes matavam, era a preço de sangue. Miqueias, em alguma semelhança de Jeremias, ele está dizendo: eu sou o profeta verdadeiro de Deus, eu tenho um compromisso com Deus e eu não posso deixar de falar o que Deus mandou eu falar. Então o verdadeiro profeta, ele não tem compromisso com o homem, né? Ele tem compromisso com Deus e ele paga um alto preço, né? E em relação à liderança, aos governantes, aqueles que querem realmente ser justos, né? Não se deixar corromper, eles pagam um preço alto também. É claro, nós não generalizamos, mas Deus sempre deixou um remanescente. Mas no contexto aqui de Miqueias, tempo que ele profetizou, o povo estava realmente afundado no pecado, abandonado Deus, virado as costas para Deus. Lá no capítulo 5, vamos ler o capítulo 5, por favor. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é no capítulo 5, capítulo 6, eu vou ler aqui. Ouve agora o que diz o Senhor: levanta-te e contende com os montes, e ouça os outeiros da tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? Em que te fadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão te remi, te pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te, a consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, desde Senti até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante ele com holocaustos ou com bezerro de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente contra teu Deus, com o teu Deus. Ou seja, Deus está colocando o povo em juízo com ele. Vamos aqui ser justos, vamos ver aqui quem é que está errado, ou é eu ou é vocês, né? O que eu tenho feito para vocês? Deus falou com o povo através do profeta. O que eu tenho feito para vocês e por que vocês têm se enfadado de mim? Por que vocês têm se enfadigado de mim? A verdade é que nós, olhando para a história de Israel, o povo de Israel é um povo ingrato, sempre insatisfeito, nunca está satisfeito, sempre se afastando do Senhor, e o Senhor sempre dando mais uma oportunidade para ele. Mas é assim, e não é diferente de hoje, né? Então Deus, o que Deus tem feito de errado para nós, né? Para nós andarmos em caminho tortuoso, se Ele nos ensina um caminho certo, o caminho direito. E Ele está mandando o povo fazer uma auto-reflexão e lembrando o povo, né, que Ele tirou o povo do Egito, que Ele sustentou o povo, que Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo, e na hora de amaldiçoar, Deus fazia com que Balaão abençoasse o povo, né? Enfim. E aí, quem é que tem a razão? É eu ou é vocês? Em outras palavras, é isso que Deus queria dizer, estava dizendo ao povo. E Deus não se agrada em holocaustos, Deus não se agrada em sacrifício. Foi aquilo que Samuel falou
para Saul, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Para Deus não interessa, não alegra o coração de Deus eu estar aqui pregando, eu estar aqui trazendo minha oferta, eu estar fazendo algo para Deus, mas no meu interior, no íntimo, eu ando em desobediência a Deus. Deus, Ele quer um coração contrito, um coração quebrantado. Ele quer que nós lhe obedecemos. Então Ele não vai se agradar. Ele está falando aqui, até você pode até sacrificar o seu filho como holocausto a Deus, mas se não obedecer verdadeiramente, nada disso vai agradar ao Senhor. Às vezes a gente vem para a igreja insatisfeito, faz as coisas para Deus insatisfeito, e Deus conhece o nosso coração, né? O pastor mandou mais uma vez limpar a igreja. E qualquer hora dessa eu vou falar alguma coisa para o pastor, enfim, eu estou dando um exemplo. Insatisfeito, nunca reconhecendo, nunca sendo grato a Deus, reconhecendo o que Ele deu um exemplo aqui, do que Ele fez com o povo, tirou do Egito, providenciou durante 40 anos o seu mantimento, né? Mas o povo nunca reconhece isso. Então nós devemos servir a Deus com reconhecimento, né, do que Ele fez por nós, nos salvou, nos livrou, nos libertou, nos deu uma nova vida, né, nos dá saúde, nos deu uma família, enfim, são tantos benefícios que Deus deu a nós, e mesmo assim somos ingratos a Deus, estamos enfadados de Deus, né? É isso, muitos estão enfadados de Deus, mas Deus, Ele coloca o povo em juízo. Amados, o segundo ponto principal é Israel redimido, né? É Israel restaurado. Vamos ver aqui. Então, a partir do capítulo 4, Deus traz o consolo a Israel, lembrando uma coisa aos irmãos: a promessa de Deus, irmãos, a Israel, ela é incondicional. Deus não muda. Se Ele falou, essa promessa foi feita a Abraão, que faria dele uma grande nação, de que abençoaria todas as famílias da terra, que cresce em Deus, que cresce no seu Filho, assim como ele creu. Então, mas a questão de nós não fugir da consequência dos nossos pecados, nós vamos arcar com as consequências dos nossos erros, e isso é fato. Mas se nos arrependermos de coração, Deus nos dará uma nova oportunidade. É o que sempre aconteceu com Israel. Então, a promessa de restauração, a promessa de um reinado, de um rei que não iria se corromper, ele está falando da promessa messiânica, né? Está falando do Messias, está falando de uma paz universal, mas essa paz, essa promessa, ela iria se cumprir em Jesus Cristo, né? Que é uma promessa futura, né? Nós estamos estudando, irmãos, Apocalipse, né? Nós estamos vendo a igreja perseguida. A igreja era uma igreja mártire, mas a promessa de Deus, ela é incondicional. Deus salvará o seu povo. Israel nunca foi destruído totalmente, porque Deus tem promessa para Israel, Deus tem promessa para o seu povo. Então essa a situação de Israel, né? Uma consolação universal, uma educação universal, uma evangelização universal, uma adoração universal, uma restauração universal, uma coroação universal. E a igreja hoje, como eu falei anteriormente, nós representamos o Israel. A igreja substituiu Israel. A igreja é o Israel espiritual de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos.
e a promessa para o seu povo ela é incondicional. Mesmo que o povo não cumpra, mesmo que o povo desobedeça, ele vai sofrer as consequências do seu pecado, mas Deus vai sempre restaurar, sempre vai dar uma oportunidade a Israel. Que bênção, irmãos! Que bênção isso, né, irmão? Claro que nós não devemos confiar nisso para viver pecando. Não devemos confiar nas promessas de Deus para viver pecando. Não, Deus ele quer que a gente obedeça. Ele se agrada em quem lhe obedeça. Deixa eu ver aqui. Mas a visão é para o futuro e para o tempo da atuação. Para o tempo atual, a aflição, desamparo e cativeiro. Ela está falando aqui que o povo ia para o cativeiro, ia sofrer 70 anos na Babilônia, né? Mas Deus restauraria, e Deus fez isso. E a promessa de um reino eterno, de um reino de paz, um reino de justiça, aonde a espada ia cessar, aonde os homens não iriam mais aprender a guerra, né? Vamos ler capítulo 4, verso 9 de Miqueias, por favor. O infortúnio de Israel durará até a segunda vinda do Messias. Olha só, até a segunda vinda do Messias, seu verdadeiro rei, predestinado para a eternidade, para ser o Salvador de Israel. Ele é o penhor do resgate de Israel e de todos os seus inimigos e da sua restauração final. Deus exige que o seu povo testemunhe, e se puder, ele jamais faz algo por eles, desde os tempos primitivos de sua história, que não fosse um ato de bondade e que apresente qualquer desculpa por tê-lo abandonado. Deus nunca fez algo para nos destruir, mas sempre para nos trazer de volta, né? É esse o objetivo de Deus. Foi esse o objetivo de Deus com Israel. Quando nós hoje, né, padecemos, estamos sofrendo alguma dificuldade, algum problema, não pergunte por quê, né? Eu já ouvi isso, mas pergunte para quê, né? Deus, ele quer fazer algo, com certeza, né? Com certeza, se nós perguntarmos para Deus e procurarmos fazer uma auto-reflexão, com certeza nós vamos entender que algumas situações que nós passamos é porque Deus quer fazer algo na nossa vida. Alguém lê, por favor, capítulo 4, versículo 9 e 10, para a gente finalizar. Então, o povo ia ter que sofrer, ia sofrer com as dores de parto, né? Mas Deus restauraria o seu povo. Deus, ele não se agrada na religiosidade, ou seja, só na aparência, né? Só aquela capa de crente, aquela falsa piedade, né? Mas Deus, ele quer um coração sincero, ele quer que a gente verdadeiramente testemunhe dele. E sofremos também o pecado da nação. Nós sofremos, brasileiros, né? Nós sofremos o pecado da má gestão dos nossos governantes. Sofremos. Então há o pecado que é nacional, o pecado que os nossos governantes cometem, mas nós sofremos a consequência disso. E também não podemos nos deixar ser levados pelo falso profeta, né? Não podemos deixar ser levados pelo suborno, pela corrupção, porque nós temos um nome a zelar.
Deus permitiu que o seu povo andasse no seu próprio caminho, nos seus próprios caminhos, mas nunca os deixou sem testemunho, ou seja, sem os profetas. Sempre Deus permitiu, né? Quer pecar, não peque, mas sempre houve a palavra de Deus alertando, orientando, nos exortando. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que possamos aprender com o profeta Miqueias, que possamos aprender com Israel. Há um ditado que diz, eu ouvi de um colega, que nós aprendemos melhor quando nós vemos o erro do outro e nos corrigimos para também que não aconteça conosco, não olhando no sentido de condenar o próximo, mas ver que o outro errou e já tomar como alerta para nós não cairmos no mesmo erro. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estudar Naum. Naum é um livro muito curto, mas toda a escritura é inspirada por Deus, como diz a palavra do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.